Olá, tens mais de 18 anos e queres umas férias pagas na Croácia? Boa, pois agora tens a oportunidade de receber isto e basta só seres virgem. Virgin Island, ou Ilha dos Virgens em português, é um programa do Reino Unido onde se juntam 12 adultos virgens numa ilha com o objetivo de eles finalmente perderem a sua inocência. E eu, como não tenho nada para fazer, decidi ver o primeiro episódio para que vocês não o tenham de fazer. Então o primeiro episódio desta série começa com a chegada de 12 participantes, todos adultos e virgens, a uma ilha na Croácia para terem um retiro que irá ser 100% filmado. Já na ilha eles são recebidos por especialistas em intimidade e sexualidade, que são basicamente hippies do sexo, e este se introduz então o formato terapêutico da série, que será baseado em terapia somática. Terapia somática é então um método que procura entender e auxiliar a pessoa através das técnicas de respiração, movimento, toque e expressão sonora, para que a pessoa possa libertar estas tensões e possa aprender a ouvir o seu corpo, sendo neste caso com o objetivo de ajudar cada um destes concorrentes a superar bloqueios emocionais e desafiar os seus limites em relação ao toque e à intimidade. Ou então porque isto simplesmente vai gerar bué de cenas estranhas, esquisitas, desconfortáveis de se ver, mas pronto, isso vocês vão perceber mais à frente. Ao chegar à ilha, os concorrentes recebem todos os uniformes e vestem-se todos de maneira igual. Por isso sim, pode-se dizer que camisolas de League of Legends não são o único uniforme utilizado para distinguir virgens. Então nesta fase inicial são apresentados todos os concorrentes e eu queria destacar o Zack, que será provavelmente o personagem principal deste primeiro episódio. Vocês vão ficar a perceber mais à frente. E o Zack refere que a falta de atividade sexual impactou muito a vida dele, fazendo até com que ele desistisse da faculdade. Isto leva-me a perguntar que raio de curso é que o Zack estava a fazer? Não conseguiste passar a qual cadeira? Introdução à anatomia feminina? Mas pronto, apresentações feitas, chega finalmente à ação. Sendo assim, uma destas hippies de sexo, quer dizer, especialistas em intimidade e sexualidade, decide então juntar o grupo todo e fazer uma aula de respiração, que é provavelmente das coisas mais esquisitas que eu vi em toda a minha vida. E eu vi o Ant a peidar-se enquanto acabava com a namorada à frente de centenas de milhares de pessoas. Porquê que ela está a gemer? Eles referem que alguns concorrentes estão desconfortáveis com esta sessão e que isso é normal porque eles são virgens, mas tipo, não! É normal estarem desconfortáveis porque isto é desconfortável. Depois desta sessão muito esquisita de respiração, os concorrentes vão então fazer um jogo de consentimento, que é para eles perceberem que têm a capacidade de dizer não quando não se sentem confortáveis com alguma coisa. Por exemplo, eu devia ter dito não quando me questionei se devia ver esta série. Ao contrário do primeiro exercício ridículo, eu acho que este aqui é capaz de ser mais interessante, porque eles nunca tiveram relações íntimas, então é normal eles não saberem bem quais são os seus limites e é importante eles terem essa noção de que podem dizer não e que não são obrigados a fazer nada. E opa, é algo que faz sentido porque eles nunca tiveram este tipo de situações e às vezes por causa de pressões externas eles podem fazer coisas que não querem fazer e isso pode gerar traumas, e por isso eu achei que isto fazia muito sentido e até fiquei tipo, boa, isto é uma cena normal, não vai acontecer nada de estranho de certeza e vai ser uma cena boa. Achava eu. E estava tudo a correr bem até eles falarem de um dos concorrentes, o Jason. O Jason tem um problema grave de falar com mulheres. Então eles meteram-no com uma rapariga a fazer o exercício e eles estavam à espera que aquilo não corresse muito bem. E opá, Jason, o que é que tu fizeste? E o Jason decide fazer as perguntas mais absurdas da história deste jogo que foi criado tipo há 5 minutos, todas de seguida. Can I punch you in the face? Can I throw you in the sea? Can I feed you to a lion? Não. Se aquela rapariga estava receosa em relação a ter um parceiro sexual, depois disto ela nunca vai confiar em ninguém para tal. E achavam que o exercício da respiração era o pior disto? Não é que a especialista decide chamar outro especialista para ir ter com ela, eles decidem repetir mais ou menos o exercício da respiração, mas agora com contacto físico. Eu tenho a dizer que isto foi das coisas mais dolorosas de se ver de sempre e os concorrentes concordam comigo de certeza, porque uma das raparigas começou a chorar. E sim, esta rapariga foi a mesma que teve de ouvir as perguntas do Jason. E opa, eu não a julgo por chorar, eu fazia provavelmente o mesmo, porque ela está a passar pelo maior villain origin arc de sempre. Depois destas sessões, durante o dia, é-nos dito que os concorrentes vão ter sessões de 1 para 1 com os especialistas de forma individual, onde vão poder falar de forma mais privada acerca dos seus problemas pessoais. E mostram-nos então a primeira sessão com o Jason, e ele explica-nos que ele tem dificuldade em expressar os seus sentimentos porque ele veio de uma família onde expressar os sentimentos não era norma, e que ele nunca tinha dado um abraço à mãe apesar de saber perfeitamente que ela o ama. E isto deixou-me com esperança de que este programa afinal ainda tinha algum potencial, e que o uso de entretenimento à mistura com temas sérios podia ser bom para ajudar as pessoas a falarem destes temas e aprenderem mais. Mas obviamente na cena a seguir eu percebo que estava errado. Porque nós vimos a sessão do Zack e da rapariga que estava a chorar anteriormente e nós percebemos que isto não está a ir para o sítio que devia estar a ir. Porque o que acontece nestas sessões eu simplesmente não posso mostrar no YouTube. Mas tentando explicar mais ou menos, há muito toque nestas sessões.
E é provavelmente demasiado, tendo em conta que está tudo a ser filmado e transmitido para o Reino Unido inteiro. Passando então estas sessões de 1 para 1, que foi provavelmente a experiência mais traumática que eu alguma vez visualizei na minha vida, e eu vi o Trainspotting, vamos então para histórias eróticas. Os especialistas decidem então sugerir a cada um dos concorrentes para escrever uma história erótica. O que é um desafio engraçado, porque estas pessoas nunca tiveram qualquer tipo de experiência sexual e se calhar só através da imaginação é que elas poderão mais ou menos explorar a sua sexualidade e perceber mais ou menos quais são os seus desejos. E é no seguimento disto que aconteceu a coisa que mais me impressionou neste episódio. Basicamente eu consegui ouvir nesta série sobre sexo uma música do Phineas e Ferb. Mas pronto, no que toca ao concurso, a maior parte dos concorrentes simplesmente fazem piadas e não abordam qualquer tipo de contexto erótico, o que faz sentido porque estas pessoas têm a cena da sexualidade bloqueada e sentem-se desconfortáveis quando pensam no assunto e falando em público ainda mais desconfortáveis ficam. Mas é aí que o protagonista deste episódio aparece para nos salvar. O Zack, se calhar inspirado pela sessão de comilanço que ele teve com uma das especialistas na sessão de 1 para 1, dá-nos a história mais badalhoca e picante de sempre. Após essa masterclass de javardice, ele recebe palmas de toda a gente e toda a gente dá-lhe os parabéns por ter conseguido fazer uma história tão javarda. E opá, eu começo a achar que o Zack é o CEO do sexo. O episódio começou há 20 minutos e ele já conseguiu gemer, andar no comilanço com a especialista e receber palmas pela sua história erótica. Após isto e mais algumas sessões de 1 para 1 que opá, não vale a pena falar, os nossos concorrentes são introduzidos a brinquedos sexuais. If that's up your butt and you fart enough power, could you actually blow it out? E também, pelos vistos, um dos virgens, o Ben, está interessado numa das raparigas na ilha. O que me leva a pensar que eles até podem acabar a série juntos. E isso faz-me pensar também que raio de história que eles vão contar às pessoas que perguntarem como é que eles se conheceram. E pronto, para acabar este episódio em beleza, temos mais uma sessão de 1 para 1 com o Zack. E opá, eu não tenho palavras. Simplesmente as coisas começam a ir demasiado longe e têm de ser paradas. E o Zack diz à especialista que quer fazer aquilo com ela. Which is kinda crazy. Porque ele veio sem qualquer tipo de tempo a perder nem traumas para decifrar. Ele simplesmente tem um objetivo e quer concretizá-lo. Temos de respeitar o hustle. Eu esqueci-me de dizer, mas isto de haver sexo entre especialista e concorrente, pelos vistos, não é uma cena assim tão fora do comum e pode acontecer. O que é uma beca estranha e faz-me pensar o que raio que vai acontecer nos próximos episódios. Mas pronto, a minha opinião acerca deste programa é que apesar de todo o choque, a mensagem no fundo não é assim tão má quanto se pensa. Pois existe muita coisa que pode ser explorada neste programa e que nos pode ajudar a perceber o que é que bloqueia estas pessoas a ter mais interações íntimas com outras. E porquê que elas têm tanta dificuldade em criar ligações e expressarem-se sexualmente. Eu sinto que isso é uma discussão boa e necessária hoje em dia, visto que os dados dizem que cada vez há menos pessoas a ter relações sexuais. Apesar de hoje em dia falar-se mais de sexo do que nunca, a taxa de homens virgens é cada vez maior, o que também pode estar correlacionado com o aumento de popularidade do League of Legends. Por isso eu diria que o meu maior problema com esta série é mesmo o choque. Eu sinto que o choque é feito para as pessoas clicarem e verem e não para tentar educar ou alertar acerca de alguma coisa. Por isso eu diria que este programa seria muito melhor se tirasse esta parte da terapia somática. Pois apesar de eles acreditarem que através do toque e de trabalhares com o teu corpo vais conseguir obter melhores resultados, e até faz sentido porque estamos a falar de relacionamentos sexuais, o que é algo com uma parte física bastante presente muitas das vezes. Eu sinto que isto não devia ser gravado. Eu sinto-me estupidamente desconfortável a ver isto, e especialmente pessoas que têm tanta dificuldade com a sua sexualidade, que são as pessoas que vão para este programa, não deviam estar expostas assim num programa que passa para o Reino Unido todo ver. Isto são pessoas que mentalmente já estão bastante frágeis. Como é que vai ser quando estas coisas estão expostas em todo o lado para toda a gente ver? E basicamente a minha opinião é essa. É que há coisas boas que podem ser retiradas deste programa e há coisas que, não deveriam estar cá e que são demasiado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like ou subscrevam. Ajuda imenso e podem ver mais vídeos. Se quiserem eu também posso trazer mais episódios desta série. É uma série curta, tem 6 episódios, por isso se calhar se eu sentir que vale a pena posso trazer mais vídeos, por isso subscrevam e fiquem a par e deixem nos comentários se quiserem mais vídeos sobre esta série. Vá, tchau!